Bom dia, queridas irmãs, queridos irmãos, bem-vindos a mais um momento de partilha da palavra, de mensagem da Igreja Evangélica Presbiteriana de Portugal neste domingo comum. O texto do Evangelho indicado para hoje é no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21, que diz assim: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apertado, e sabendo-o o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dá-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Até aqui a palavra da salvação. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te pedimos que nos guardas neste momento. Te agradecemos porque tens estado connosco e nos tens abençoado. E tudo aquilo que temos provém de ti. Guarda-nos nesta hora e dá-nos a capacidade de entender o que tens para nos dizer, de perceber o que devemos melhorar, mudar na nossa vida para sermos construtores do teu reino. Guarda-nos no teu amor e abre os nossos corações e as nossas mentes à tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Diz a sabedoria popular que há aqueles que vivem para comer e aqueles que comem para viver. A comida, sendo essencial à sobrevivência, é também um modo de conhecimento das outras pessoas. Permite-nos perceber a cultura dos outros, permite-nos dar a conhecer a nossa cultura e comer em conjunto é uma forma de estreitar os laços entre as pessoas. O ato de comer, não apenas a comida, não apenas o tipo de comida, nem a filosofia que pode estar por detrás de um determinado tipo de alimentação, mas o ato de comer tem sido, ao longo dos tempos, uma componente central de culturas, mas também das religiões. E quando falamos de religiões, falamos de muitas religiões que têm nos seus princípios indicações sobre o que comer, o que não comer, como confeccionar a comida. Isso inclui, naturalmente, o judaísmo e o cristianismo. Isso, por um lado, as religiões em geral refere a comida e a bebida como algo necessário para que haja vida. Por outro lado, a comida tem sido escolhida como uma forma de homenagear Deus ou, em algumas civilizações ou culturas, deuses, seja através de banquetes, seja através de piqueniques, refeições junto a túmulos ou tumbas, seja depositando comida em lugares sagrados. E nós assistimos ainda hoje, nos nossos dias, a algumas destas coisas. Deuses feitos à semelhança de homens necessitam naturalmente de oferendas de comida e de bebida. As tradições alimentares são tão fortes e tão ligadas à religião que nos tempos negros da Inquisição em Portugal eram
usadas, por exemplo, como uma forma para denunciar, sendo verdade ou não sendo verdade, alguém como sendo judeu, como continuando a ter práticas de judaísmo que na altura eram proibidas em Portugal. O cozinhar com azeite em vez de utilizar a banha de porco, com os seus cheiros tão distintos, faziam com que as pessoas encarassem isso como uma confirmação da prática de uma religião, em vez de encararem isso apenas como uma tradição alimentar. No caso de Jesus, contudo, a perspectiva parece-me que é um pouco diferente. A comida não surge como um sacrifício, como uma oferta a Deus, mesmo porque Deus não precisa de comer. A comida surge como um presente de Deus para nós. Quando não há abundância, a abundância é criada por Deus. E justamente por isso, a comida que estava destinada a uns poucos não podia ficar, se calhar não deve ficar, não pode ficar hoje ainda, apenas para esses, mas tem de ser distribuída por todos, porque todos precisam dela para sobreviver. O texto de hoje, que nós tão bem conhecemos, traduz bem esta cambiante de sentido. Se o tema central é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, o seu sentido é maior, vai mais além. A comunidade de pessoas ao redor de Cristo, onde os doentes são curados e onde todos são saciados. Um gesto que, segundo este texto, alcança alguns naquele momento, aqueles que estão com Jesus, mas que simboliza o banquete que virá para todos. No Evangelho de Mateus, este episódio segue-se à passagem de Jesus por Nazaré, de onde ele é quase expulso, e à notícia da morte de João Batista. Apesar disso, diz-nos o texto, as pessoas procuram Jesus e seguem-no. É um novo povo este que se agrupa fora das cidades. Os vários evangelhos, ao contar este mesmo episódio, têm algumas diferenças. Em Mateus, Jesus vai ao encontro da multidão, não tanto para ensinar, como refere Marcos, ou para pregar, para falar, como refere Lucas, mas sobretudo para curar aqueles que estão enfermos. É claro que todos os evangelhos apresentam Jesus como alguém que cura, mas nesta passagem isso é também central. Porque para Mateus, esta multidão que segue Jesus não vai à procura de comida, vai à procura de uma outra coisa. E o que surge nesta altura, ou o que surge a certa altura, é o espírito prático dos discípulos de Jesus. Há aqui muita gente, é um sítio deserto, desabitado, não há aqui onde ir buscar comida, o melhor é mandá-los ir a casa ou aos povoados comer. E aconselham Jesus a fazer aquilo que seria lógico para nós também, uma vez que as pessoas não vão ter com Jesus à procura que ele lhes dê comida. As pessoas vão ter com Jesus à procura de cura. E é aqui, queridas irmãs, queridos irmãos, que os discípulos são surpreendidos pela ordem de Jesus. Deem-lhe vocês de comer. E de facto serão eles a distribuir os alimentos pelos milhares de pessoas. Eles, os discípulos, irão servir aqueles que têm fome. Mas Jesus não prepara uma refeição. Jesus transforma aquilo que era uma escassez numa abundância. Transforma o pouco em muito. Jesus organiza a multidão, abençoa os poucos alimentos, como qualquer pai de família judaico faria à hora da refeição. Parte o pão e, de uma forma que ninguém consegue explicar, o pão e a comida chegarão para todos e ainda sobrará o suficiente para encher 12 cestos.
Gostava de chamar-vos aqui a atenção para uma curiosidade e desafiar-vos para irem à procura nos Evangelhos. Embora nós conheçamos tão bem o milagre da multiplicação, não sei se alguma vez chamou a vossa atenção que 2 dos Evangelhos não apresentam a multiplicação apenas uma vez. Lucas e João têm apenas uma narrativa sobre este milagre, mas Mateus e Marcos têm 2 narrativas, 2 vezes em que isto acontece. E fica desde já o desafio para que as irmãs e os irmãos vão à procura nos Evangelhos destes textos, que os comparem, que os estudem. Neste texto específico de Mateus que lemos, a compaixão de Jesus, que está na base do seu encontro com aquela multidão, está igualmente na base deste acontecimento, em que, através daquilo que era comum, 5 pães e 2 peixes, algo incomum e extraordinário sucede. A força divina manifesta-se nesta multiplicação, que lembra outras do Antigo Testamento, como a que é contada no segundo livro de Reis, capítulo 4, 42 a 44, ou em Êxodo 16, que nós também conhecemos, com o surgimento do maná para alimentar o povo que estava no deserto. As preocupações pragmáticas típicas de cada um são transformadas neste momento. Olhai os lírios do campo e as aves do céu. Se Deus cuida delas, cuidará ainda mais de vocês. A mensagem daqueles dias, queridas irmãs, queridos irmãos, também é para nós hoje. Jesus tem também compaixão de nós e vem ao nosso encontro para nos curar, mas responde às nossas necessidades de forma inesperada, de formas que nós não esperávamos, de maneiras que ainda conseguem surpreender-nos. E esta mensagem também é clara quanto à ordem de Jesus para que os seus discípulos se mantenham fiéis na procura de ajudar a dar o pão de cada dia aos que estão em necessidade. Ou aquilo de que realmente necessitam. Apoio, oração, escuta, sinceridade, fé, um abraço, uma palavra, uma mão amiga. E a nós, que seguimos Jesus, cabe-nos esta tarefa de distribuir depois de recolher os 5 pães e os 2 peixes e distribuí-los. Não seremos nós que os faremos sobejar, é a ação de Deus que poderá fazer com que isso aconteça. Nós fazemos a nossa parte, mas está nas mãos de Deus fazer com que o milagre aconteça. Cabe-nos a nós servir os outros, mas será Deus a curar, a orientar, a providenciar. E nós, seus discípulos, que queremos aprender com Ele e seguir aquilo que Ele nos diz para fazer, anunciaremos pelos nossos atos e pelas nossas palavras que Deus nos guarda, que Deus nos guia e que Deus nos ensina. E assim novos milagres acabarão por surgir pelo poder de Deus. Eventualmente, se for essa a sua vontade, através dos gestos, das ações e das palavras de cada um e de cada uma de nós. Que Deus nos ajude. Amém. Desejo-vos um ótimo domingo, na paz de Deus, com os vossos familiares e amigos, e que a bênção de Deus, Pai Todo-Poderoso, Filho e Espírito Santo seja com vós todos, com os vossos amigos, onde quer que estejam, com os nossos irmãos e irmãs, em qualquer lugar e situação que não podem estar conosco a seguir este momento e que não podem estar com os seus irmãos na igreja, e com todo o povo espalhado sobre a face da terra, com todos permanecendo agora e para sempre. Amém.
Ide na paz de Cristo.